Estamos aqui em mais um Voxcast, o podcast da Vox2U. Estamos falando da Vox2U Franca e hoje eu recebo aqui Ivan Rubens, nosso aluno da turma Master e agora concluindo a turma Pós. Ivan, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, André. Muito obrigado aí pelo convite, por ter participado dessa trajetória de comunicação na minha vida. Essa trajetória mais recente, então é um prazer estar conversando com você. E para você a comunicação é algo literalmente do dia a dia, não só por conta da Vox2U. E eu já quero te fazer uma pergunta. Como você se enxergou enquanto um comunicador, enquanto um influenciador que você é hoje? Engraçado isso, porque tudo aconteceu meio que por acaso. Eu nasci em uma família de comunicadores. Então, dentro de casa, eu vi isso desde criança acontecer. Meu pai foi diretor de teatro no Rio, depois jornalista, produtor de eventos. E como vendedor, sempre como vendedor, eu acompanhei ele nessa trajetória, principalmente quando eles se separaram. Meu pai, quando ele se divorciou da minha mãe, eu assumi meio que um posto de ajudante ali no processo de produção de eventos. Então eu via ele se comunicar, subir ao palco, nos eventos que nós trazíamos de peças de teatro, de shows, de eventos. Eu sempre estava vendo ali as pessoas se comunicarem. Aliás, a comunicação ela faz parte da rotina de todo mundo. Todo mundo se comunica de alguma forma, mesmo quando não está falando nada. Então ali, quando eu estava com o meu pai, eu estava meio que como um observador. Então eu observava muito como tudo acontecia. No processo de vendas, eu não atuava vendendo, mas eu via como ele fazia. Então, quando chegou ali nos 18, 19 anos, eu assumi a minha primeira produção como produtor cultural. Então, tinha que utilizar a comunicação para vender o meu primeiro evento, que era um espetáculo infantil, uma professora muito maluquinha. E eu tinha que estar ali de frente para uma diretora de escola, uma coordenadora, uma professora. E eu tinha acabado de sair da escola. Então, eu ainda estava muito próximo, como aluno ali. Eu estava ainda naquela hierarquia. Um aprendiz ainda. E eu tinha ainda na minha cabeça, na minha concepção, aquela hierarquia do diretor de colégio e o aluno. Então, foi o meu primeiro obstáculo a ser vencido. E a comunicação começou dali. Essa parte mais atual de vídeos, ela veio pós-pandemia. Porque até chegar na pandemia, minha comunicação era como essa que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo. Trocar uma ideia, vender seu produto, vender seu serviço. Exatamente. Eu queria saber quem é o Ivan Rubens. Bom, carioca. Até pelo sotaque. Carioca, mineiro. Carioca, nasci em 83, no Rio de Janeiro. Como eu falei, meu pai foi diretor de teatro no Rio. Então, nós tivemos uma época crítica no início dos anos 90 com a cultura no Rio de Janeiro. Veio o Plano Collor, confiscou a caderneta de poupança da população brasileira. A cultura foi lá embaixo e meus pais são francanos. Então, nessa época, eles decidiram voltar para Franca. Então, nós viemos para cá. Iniciei toda essa trajetória ali dos 10 anos em diante na cidade de Franca. Nós chegamos a morar em Ribeirão Preto. E questão do sotaque. Eu sofri bullying na época. Quando eu cheguei em Franca, meu apelido de cara foi Basquete. Hoje meu sotaque é uma mistura de carioca com mineiro. Então, que é inclusive interessante, porque quando eu chego no Rio, é até engraçado falar que sou carioca lá. Eles acham que eu sou de BH. Mas eu achei que facilita um pouco a minha comunicação. A comunicação hoje é um pouco mais clara. Então, ela não é nem para um lado, porque o sotaque carioca é bem carregado, nem muito mineiro. Então, é um meio termo. Você ainda tem vínculos no Rio de Janeiro ou quando vai é só a passeio? Só a passeio. Familiar, não. Os familiares eram de outras gerações, mas a base forte, sólida, é francana. Então, você me perguntou quem que é o Ivan Rubens. Cheguei aqui, falei anteriormente que comecei a trabalhar com meu pai no ramo de eventos. Depois, em 2003, eu conheci a Tati, minha esposa, que está comigo até hoje. São 22 anos juntos. Então, ela pegou meu início de carreira profissional nos eventos. Veio a Maria Fernanda ali em 2004, que vai fazer 21 anos, nossa filha. O Nicolas, com 8.
Quando veio a pandemia, em 2020, eu tive que interromper os eventos, a produção de eventos, que eu faço o projeto da Escola Vai ao Teatro. Nesse ano eu fiz o espetáculo A Bela e a Fera. Todo ano eu faço 2 produções. Em setembro agora vai ter a Pequena Sereia lá no Teatro Municipal, 2 eventos no Franca Shopping. E quando veio a pandemia, eu interrompi essa atividade. Literalmente tudo parou. Tudo parou. Ainda mais os eventos onde Sim. tinham aglomerações. Pois é. E eu gosto muito de vender, André. Sempre fui vendedor. Eu aprendi isso dentro de casa, mas é algo que eu gosto muito. Então, quando veio a pandemia, tudo que tinha ali em casa, eu pegava para vender. Tinha um carrinho de bebê parado do Nicolas, eu anunciava e vendia, câmera fotográfica, celular, tudo que tinha, roupa infantil que estava parada, colocava para vender. E aí, chegou um ponto que acabou tudo. Já tinha vendido tudo que era possível ali. E a Tati trabalha com artesanato. Então, eu peguei a loja dela na época e comecei a trabalhar a venda dos produtos dela online. Isso tudo em 2020. Em 2021, num café da tarde, meu pai falou assim, Van, por que você não entra no mercado imobiliário? Nós tínhamos um amigo que tinha uma imobiliária, tem uma imobiliária, inclusive, e eu bati na porta e entrei mesmo no mercado. Até então você não tinha contato nenhum com o mercado imobiliário. Cara, nunca me imaginei no mercado imobiliário. Até hoje, às vezes, eu falo assim, gente... Como é a vida? Porque é difícil você... Por exemplo, eu sempre fui muito ligado à cultura, a outra linha. E o mercado imobiliário é muito legal, mas segue uma linha mais burocrática, muito responsável. Você trabalha com vendas, com vidas, com histórias. Com sonhos. Com sonhos. Não que eu não trabalhasse com isso, mas é um mercado diferente. E durante a pandemia, em 2021, como todo mundo estava preso em casa, ninguém saía e você tinha que... Para você oferecer os imóveis, estava um pouco mais complicado. Só que deu um boom online. Nessa época que surgiram muitas lives, todo mundo estava se expondo nas redes sociais. E eu me encontrei ali. Em Franca, quase não tinham corretores que gravavam vídeos. Eu fui um dos primeiros. E naquela época até por uma questão de sobrevivência também. Exatamente. Hoje, por exemplo, todo corretor é uma espécie de influenciador. Se comunica ali muito bem, tem ótimos, excelentes influenciadores no mercado imobiliário em Franca. E então eu gravava os vídeos, jogava nas redes sociais e no WhatsApp, lista de contatos, e foram saindo as primeiras vendas através desses vídeos imobiliários. Tanto entrevistas que eu realizava com os construtores, quanto dos imóveis que eu gravava ali e disparava. Foi a janela que eu precisava para que eu fosse para esse outro caminho, que é falar sobre Franca. Porque foi assim, em 2021 foi praticamente isso. Eu saí da imobiliária no final de 2021 e fui voar carreira solo em 2022. Ainda no mercado imobiliário. Ainda no mercado imobiliário. Foi um ano bem legal, 2022. Em novembro, a Tati falou assim, Ivan, tá chegando o aniversário da cidade, por que você não grava um vídeo agradecendo a Franca? Porque nós nos conhecemos aqui, nossos filhos estão aqui, tudo que nós plantamos a gente colhe aqui em Franca. E eu gravei esse vídeo. E aí que foi o boom, porque a primeira vez eu não te conhecia pessoalmente, mas já havia te visto nas redes sociais. Olha que legal. Então o primeiro contato que eu tive com o perfil Ivan Rubens foi através de um vídeo sobre Franca. Olha que legal. Que então vem através desse momento, essa virada aí. Em 2022 foi a semente. Em 2023, no final do ano, eu já estava meio esgotado, que eu vinha de 2021, 22 e 23 no batidão ali do mercado imobiliário. E eu falei para a Tati que eu ia tirar um mês ali de descanso. Então eu ia pegar o mês de setembro e queria fazer nada. Só que eu não consigo ficar sem fazer nada. E aí eu tinha visto uma história sobre o relógio do sol, contando que o Frei Germano de Annecy esteve aqui no Brasil. Ele veio da França a convite de Dom Pedro II. Ele construiu o relógio do sol ali na Praça Central com a ajuda da população em 1886 e foi inaugurado em 87 junto com a estação ferroviária de Franca. Então foi um marco para a cidade. Eu achei a história muito legal.
E aí eu escrevi um roteiro de vídeo para contar essa história do Relógio do Sol. Um roteiro que dava ali 1 minuto, menos de 1 minuto e meio para contar essa história. E eu chamei um colega que gravava os meus vídeos e apresentei esse roteiro para ele. Ele falou assim, mas você só tem esse? Só vai fazer 1 ou 2 vídeos? Né? Eu tinha feito um esboço ali de mais alguma coisa, uns 2 ou 3 roteiros. E aí eu escrevi mais. Escrevi 10 roteiros. Antes de gravar, eu procurei alguns patrocinadores. Então, na época, encabeçaram o projeto a Unimed, o Franca Shopping, a Móvel GG e Chaminé Salgados. Eu tirei esse projeto do papel, gravei os 10 vídeos e foi um resultado além do que eu imaginava. Ali que foi o estouro para valer para nível esse regional, nacional até, não digo nem só regional. Esse material, as escolas de Franca trabalham em sala de aula. Muitos me chamaram para fazer palestra, me pediram o link com esses vídeos. Ao todo, depois eu fiz uma segunda temporada. Ao todo foram 21 vídeos gravados ali, roteirizados, com patrocinadores. Então, depois entrou Café Labareda, Construtora Copenhagen, Magazine Luiza. E uma série de entrevistas na rua com personalidades, pessoas que fazem história. Então Eu tô me sentindo uma personalidade, porque eu já fui entrevistado por Ivan Rubens. Que legal. Nós já conversamos sobre o Barão e a Baronesa. O Barão da Franca. Num lugar fora do habitual. Assistam esse vídeo, inclusive, entrem lá no Instagram do Ivan Rubens. Está bem legal esse conteúdo. Eu queria te perguntar sobre o seguinte. Você começou a fazer esses vídeos, a princípio, numa forma de agradecimento à cidade que te acolheu, a cidade que abraçou sua família. Isso teve uma proporção gigantesca, regional, digo até que nacional. Até uma vez a gente estava conversando, você trouxe que pessoas, às vezes, do Brasil todo vêm, te chamam, estudam através dos seus vídeos também. Como que você conseguiu identificar, por exemplo, o seu público-alvo? Você tem um público-alvo específico, até com relação às plataformas que você usa, se é Instagram, se é TikTok, se é YouTube. Como que você identifica a sua plataforma? Como você identifica o seu público-alvo? Como que é esse trabalho seu atualmente? Como que você cria os seus vídeos? Bom, isso aí eu peguei como uma missão. Como você mencionou no início, peguei como uma forma de gratidão, né, a Franca, e acabou se tornando uma missão. Hoje a Tati, inclusive, grava 99% dos meus vídeos, ela está comigo nesse projeto. Então a gente entrevista muitas pessoas que fizeram história, porque eu não sei se... Quantos anos você tem? 32. Você pegou a época que a câmera fotográfica tinha filme? Peguei. Eu era pequeno, criança, mas peguei. Criança, início da adolescência ali. Então, eu sou dessa geração. Hoje a gente tem uma enxurrada de fotos, registros fotográficos no celular, mas antigamente as fotos, elas, por exemplo, vou falar na minha época e antes disso era mais raro ainda, mas nos anos 80, 90, você comprava um filme fotográfico que tinham 12, 24 ou 36 poses que eles chamavam, você poderia tirar 12, 24 ou 36 fotos e fazer os registros fotográficos. Então, a foto, esse registro, ele sempre foi algo muito valorizado, porque é o momento da história. Então, quando eu comecei a pegar os registros de Franca, esses registros históricos, porque para você tirar uma foto em 1900, final do século XIX, até mesmo antes ali, no final do século XX, tá? A gente está falando de um passado recente, as fotos eram preciosidades. Então, quando eu comecei a vasculhar a história de Franca, ver ali essas imagens, esses registros, eu falei, gente, muita gente não tem acesso a isso. Então, eu quero passar isso adiante. E como você falou a questão do público-alvo, como muitas pessoas que viveram essa época, esse tempos de ouro de Franca, que viram o Hotel Francano, que presenciaram o início do Franca Basquete, da Francana, que pegaram ali a Francana quando teve acesso à primeira divisão. Muitas pessoas que estão vivas hoje fizeram parte dessa história. Então, quando eu comecei a lançar os vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube, eu tive um público muito grande no Facebook, que não é o que a gente imagina. Que é um público que pega ali dos 35 mais. Então, é o grande forte.
o meu público-alvo, 80% do meu público é de Franca e 80% desse público de Franca tem de 35 anos para cima. Se você pegar E estão no Facebook. Que estão no Facebook. Então, por exemplo, às vezes eu lanço um vídeo no Instagram com, sei lá, 15 mil visualizações, dá 200 no Facebook. Então, ou mais. Eu tenho Você não grava um vídeo, por exemplo, pensando na plataforma. Você grava o vídeo pensando no conteúdo. Já quis o fazer. mesmo vídeo ele vai para todas as plataformas. É o que eu deveria fazer. Por questões de tempo, eu não faço o jeito que deveria ser o certo. Vamos lá. Por exemplo, quando você pega um vídeo longo, que a maioria dos meus vídeos hoje tem 5, 6 minutos. Às vezes até mais. Isso é um vídeo longo. Hoje o consumo de Instagram é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Sim. Então você assistiu um vídeo ali, passou de 15 segundos, pá. Muito E aquela dose de imediatista. dopamina. As pessoas mais velhas, elas não têm essa necessidade. Então elas assistem um vídeo de 5, 6 minutos e falam assim, nossa, foi curto, queria mais, não vai ter uma segunda parte? É muito louco, eu vejo os comentários no Facebook, eles querem segunda parte. Pediram segunda parte de um vídeo que eu gravei com o senhor Eurípides, da Casinha Doce. Então, muda muito a questão da faixa etária. Por exemplo, no TikTok é consumo muito rápido, mas tem também dados muito certos, vídeos longos por lá. O Instagram, ele é mais limitado com relação a vídeos longos. Como eu te falei, às vezes um vídeo de 15 mil visualizações no Instagram dá 200, 250 no Facebook. No TikTok chega também, às vezes, nesse patamar. Mas qual que seria o certo? Seria, de repente, gravar na horizontal, tá? Que aí você joga ali para o YouTube, consegue recortar, você gravando em 4K, recortar, por exemplo, para um vídeo mais dinâmico para o Instagram, um vídeo mais longo para o Facebook e o TikTok dá para fazer vários cortezinhos. Então, esse seria o certo, tá? Só que por questão de tempo, eu que faço as edições hoje, eu faço um modelo só e mando do mesmo jeito para todas as plataformas e falo assim, seja o que Deus quiser. E aí você espera o seu público vir. Ele vir. E é um público muito fiel também. Eu acredito que hoje chegou um determinado momento que seu público ele espera. Nossa, eu recebo muita mensagem. Me passa direct. A segunda parte, faz de tal tema, de tal lugar, tal pessoa. Eu recebo muitas sugestões, recebo muito direct, muito feedback. Então, é um público bem engajado. Se você pega, por exemplo, no Facebook, eu fiz um vídeo lá do senhor Bosco, da estação, que, sei lá, teve mais de 2.000 comentários. E é um público muito engajado. Então, sabe, no TikTok, esse mesmo vídeo teve mais ou menos isso aí também. Entre 1.000, 1.500 comentários. Então, é um público muito engajado. É bem legal. E é o que, inclusive, é a chaminha, né? Que você vai mantendo acesa e que te dá gás de falar assim, não, esse é o caminho, vamos continuar. Eu faço isso muito por hobby, porque eu continuo na produção de eventos, continuo no mercado imobiliário. Eu tenho um corretor, inclusive, que me ajuda no mercado imobiliário, porque hoje eu não dou mais conta de fazer atendimento. Então, os clientes que vêm até mim, eu tenho esse corretor que é responsável por fazer os atendimentos e vou fazendo do jeito que dá. Legal. Para a gente finalizar, eu tenho mais 2 perguntas para você. Primeiro, hoje, você se considera um influenciador aqui na cidade? E segundo, como que a Vox2U contribuiu para você nessa questão da gravação dos vídeos, enquanto influenciador, se você se considerar um influenciador, mas como um comunicador que você é? A questão da influência, a gente sempre está influenciando alguém, eu acredito. Né? Pode ser de forma positiva ou não, negativa. Mas eu me considero muito um criador de conteúdo e quando você cria um conteúdo com autenticidade, com alma, com verdade, de certa forma você está influenciando. Você está influenciando porque você não sabe como esse conteúdo chega em outra pessoa. Então, no dia, de repente, dependendo do dia, como chega em outra pessoa, pode transformar uma realidade, pode mudar o dia daquela pessoa. Com certeza. Pode falar assim, isso aqui é legal, quero fazer alguma coisa nesse sentido também. O impacto que você pode causar em outra pessoa. Então, não é tanto influência no sentido de venda, mesmo porque até quando eu faço alguma parte comercial, eu prefiro que seja algo mais indireto do que compra, porque eu acho que isso já está muito saturado.
Hoje eu vejo que muitas pessoas que encararam a profissão de influenciadores estão muito nesse compra, 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 viraram garotos propaganda, mas sem aquela identificação pessoal, às vezes, com a marca, com o que está fazendo ou com o que está falando. Sim. Então, eu sigo muito esse princípio. Para mim, tem que casar muito com o que eu acredito, com o que eu estou vivendo, com os meus gostos pessoais. Até por isso que eu não saio fazendo muita coisa. A Vox to You entrou num momento importante na minha vida porque eu recebi convites para fazer palestras em alguns colégios. E eu não me sentia preparado, porque a comunicação que a gente faz aqui, no vídeo, numa mesa de gravação, na rua, é diferente do que você faz ali num palco com uma plateia, que você tem que olhar no olho, você tem que sentir o público. Às vezes o público não está reagindo como você imagina, então você tem... É uma outra sensibilidade. E é diferente essa comunicação. Então a Vox to You, ela chegou ali para somar, para complementar no momento que eu estava precisando. Então conheci na época o Rian, o Pablo, que não estão mais aqui, o Cairo, você e toda uma equipe fantástica ali dentro da Vox to You, que foram peças-chaves, são peças-chaves para que eu continue e saia daqui para outros estágios. Então, você, por exemplo, na semana passada eu te liguei e falei assim, André, estou com uma palestra para uma garotada da ETEC, alunos ali na faixa dos 15, 16 anos, me ajuda a montar isso aqui. E agora? Como é que vai ser, né? E aí, nós fizemos uma mentoria, você me deu um norte, eu saí dali confiante. Olha o tanto que é importante. É legal você conversar com outras pessoas e ter essa oportunidade. Então, foi muito importante eu sair dali e me senti preparado. Então, eu achei que eu não daria... Foi um sucesso a palestra. Foi, eu achei que eu não daria, sei lá, conta de ficar 10 minutos no palco. Eu fiquei quase meia hora. E foi indo. E se pudesse, é porque tinha mais 2 pessoas para falar, senão você tinha discorrido até. Então, essa confiança ela é importante. E a gente vai adquirindo com a prática. E eu sempre fui um garoto tímido. E eu fui superando isso. E é legal quando você supera, porque te traz uma satisfação grande a superação, você atravessar os obstáculos. Se você pegar meu primeiro vídeo imobiliário, eu parecia um robô. Então, a gente vai lapidando essa comunicação, vai melhorando. Primeira vez que eu subi no palco da Vox to You, eu falava de um jeito, e aí você vê no final do processo, você já está falando em outro formato. Então, essa satisfação, essa evolução, ela é muito legal. Vai se tornando natural. Sim. Você vai ganhando mais confiança, entra a questão literalmente da autoconfiança, da segurança, somada às técnicas. Com certeza. E que bom ver aí finalizando essa pós. Ivan, gostaria de agradecer e principalmente parabenizá-lo pela conclusão do curso pós. Te agradecer aí pelo nosso bate-papo. Com certeza a sua história ela é mágica, ela é linda. Nessa área da comunicação, continue gravando seus vídeos. Então, para você aí de casa, Ivan Rubens Oficial, vídeos sobre Franca, são sensacionais. Esse foi o nosso Voxcast, Vox to You Franca, muito mais que oratória. Valeu!